Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Professor, a gente está falando hoje de uma decisão de prisão que veio após um alerta da Polícia Federal para o ministro relator Alexandre de Moraes de que teria havido algo anormal na tornozeleira eletrônica de Jair Messias Bolsonaro. Eles também embasam nessa decisão assinada pelo relator que essa vigília/manifestação poderia configurar ali um auê urbano que poderia facilitar uma fuga. É muito poderia, né? Muito poderia, na condição de uma hipótese. O senhor pode explicar para a gente por que esse poderia vira de fato uma suspeita? Claro, Elisa, explico sim, porque o poderia diz respeito a uma prisão de natureza cautelar. A prisão preventiva, como essa que foi decretada hoje em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é, Elisa, uma prisão-pena, não é prisão-castigo. Não se está executando a pena que se lhe foi estabelecida no julgamento da ação penal 2668, que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A chamada ação penal da trama golpista, não. Essa é mais uma prisão de caráter preventivo, uma prisão cautelar, portanto, uma prisão de cautela. E essas análises, Elisa, como tudo na vida, não são feitas com base num fato isolado, mas num conjunto de fatos. À 1h08 da manhã, a Polícia Federal cientificou o Supremo Tribunal Federal que estava identificando uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica aposta no presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado federal Alexandre Ramagem, co-réu na ação penal 2668, foi julgado junto com o presidente Jair Bolsonaro, foi embora para os Estados Unidos, pondo-se em fuga. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, estava convocando uma vigília diante da casa do presidente Bolsonaro para preservá-lo. Ora, mas recentemente na história do Brasil, Elisa, nós vimos que coisas que começam com um acampamento na frente do quartel-general do Exército, pacífico, sem nenhuma intenção que não seja de uma mera manifestação pacífica, silenciosa, pode acabar no que aconteceu no dia 8 de janeiro com a invasão da Praça dos Três Poderes. Então, esse conjunto de fatos levou a que o Supremo Tribunal Federal, atendendo uma solicitação da Polícia Federal, que quem fez a representação foi a Polícia Federal. Essa decisão não foi de ofício do ministro Alexandre de Moraes. Foi um pedido da Polícia Federal, que foi referendado por uma manifestação do Procurador-Geral da República, Ministério Público, que não é nem Poder Judiciário nem Polícia Federal. E só depois o ministro Moraes decretou a prisão preventiva. Então, o poderia significa um conjunto de fatos que podem ameaçar o que é a ordem pública. Porque há duas básicas hipóteses para concluir, Elisa, que o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece como possibilidade de prisão preventiva. Ameaça à ordem pública ou ameaça à integridade da tramitação do processo penal das investigações policiais. Tivemos aí risco de fuga, o que poderia ameaçar a autoridade da decisão judicial já tomada pelo Supremo Tribunal, e risco à ordem pública por conta da convocação da vigília, que poderia reunir milhares ou até dezenas de milhares de pessoas, dificultando um pouquinho mais à frente o início da execução da pena, quando se teria que retirar o ex-presidente Bolsonaro de sua casa para levá-lo a um estabelecimento prisional ou congênere. Esses são os motivos que levaram à prisão preventiva. Seguimos aqui ao vivo com o professor Gustavo Sampaio e Pedro Venceslau já está conosco em tela. Venceslau, por favor. Gustavo, explica pra gente, eu queria entender um argumento que é usado pela oposição hoje, que faz uma comparação. Quando o ex-presidente Lula foi preso, também houve uma vigília, tanto no entorno do Sindicato dos Metalúrgicos, como ali perto da Polícia Federal. E na ocasião, isso não foi tratado da mesma forma. Essa questão da vigília em si justifica sozinha a questão da prisão preventiva ou é a somatória das questões, a vigília mais a tentativa de quebrar a tornozeleira eletrônica que fizeram essa decisão ser tomada?
Eu acho que o somatório de elementos, Pedro, você fala muito bem, porque uma vigília, como se fazia, por exemplo, quando o presidente Lula estava recluso na sala de custódia na Polícia Federal em Curitiba, uma vigília, como se poderia fazer de frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela por si só tem uma natureza de reunião no espaço público, em ambiente público, sem que se frustre qualquer manifestação anteriormente convocada, de maneira que é lícita. Agora, o conjunto dos fatos é que pode levar, aí sim, o conjunto dos fatos é que pode informar o órgão judicial no sentido de que algum risco está correndo ou se impondo à própria autoridade do processo penal ou à própria ordem pública. Então, eu somaria não só o fato da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, segundo foi noticiado pela Polícia Federal, né? Essa é a informação que nós temos, e também outros fatos recentes que circundam esse, como manifestações dos filhos do ex-presidente, fazendo convocações, apelo ao público, que poderia gerar algum tumulto público comprometedor da autoridade do processo penal. Sempre, Pedro, um conjunto de fatos. Não um fato isolado que poderia decidir sobre, até porque nós estamos falando de uma prisão de natureza cautelar. A prisão preventiva, ao lado da prisão temporária, da prisão em flagrante delito, define prisão de natureza cautelar. Não é prisão como resposta penal pela prática de um crime. É a prisão para se evitar um mal maior enquanto dura uma investigação ou enquanto dura um processo penal. De maneira que a sua adoção, eu ponho logo no superlativo, Pedro, ela tem que ser excepcionalíssima. Só em circunstâncias excepcionais, pelo visto, a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes entenderam que há uma circunstância excepcional em curso que justifica a prisão preventiva. Professor, uma última pergunta, aproveitando a presença do senhor. Qual é o direito de Jair Bolsonaro daqui para frente? Vai ter então uma audiência de custódia, é isso? Que aí vai definir se ele permanece ou não? Quais são as possibilidades da defesa nas próximas horas? Sim, não tenho dúvida. Pela legislação, audiência de custódia. Porque, embora o próprio ex-presidente, durante as suas investiduras políticas, tenha falado muito contra a audiência de custódia, se lhe aplica também, e ela deve ser aplicada a todos os presos na sede de uma prisão preventiva, porque ela tem por objetivo preservar direito fundamental, Elisa. Ou seja, é preciso verificar se aquele preso não sofreu nenhuma coação moral, coação física, nenhum ato de violação física ou moral, e se a prisão ocorreu dentro do devido processo, dentro da regularidade estabelecida na legislação de regência. Então, logo depois que se colhe aquele indivíduo à prisão, antes é feito o exame para se saber se ele está nas suas plenas condições físicas, para se atestar as condições físicas do ingresso na prisão, e logo depois vai-se à audiência de custódia para que o juiz verifique se tudo está dentro da mais plena regularidade, sob pena, portanto, de relaxamento daquela prisão ou mesmo qualquer ato nesse sentido. Então, haverá sim audiência de custódia. Isso vale para qualquer preso preventivo em todo o território nacional, Elisa.